Fala galera, hoje no Resumindo Animes, nós vamos falar de Kakegurui, um anime sobre uma escola que mais parece um cassino, onde estudantes apostam altos valores de dinheiro em jogos de azar. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Começamos com Ryota Suzui, nos contando um pouco sobre o colégio Hyakkou, o lugar onde ele estuda. O garoto nos diz que essa escola é reservada para estudantes com muito dinheiro, que pertencem a famílias ricas. E nesse lugar, existe uma hierarquia definida por apostas, onde os alunos que vencem muitas apostas se tornam os mais populares, enquanto os jovens que perdem com frequência são tratados como animais pelos demais. Ryota se tornou um bicho, nome dado para os jovens que ficam no mais baixo nível da hierarquia. Ele foi rebaixado a bicho de estimação depois de perder uma aposta em um jogo de pôquer para Mary, e nós vemos ela usando Ryota como um encosto para os seus pés enquanto conversa com outros alunos. Uma nova aluna chamada Yumeko chega na sala de aula e logo chama a atenção dos demais alunos por sua beleza. Então o professor designa a Ryota a tarefa de mostrar a escola para a nova estudante. Enquanto os dois andam pela escola, ele explica para Yumeko que os alunos do local adoram jogos de azar e por serem ricos fazem apostas de alto valor. Mary chama Yumeko para uma aposta em um jogo chamado Jokenpô na urna, onde os alunos desenham pedra, papel ou tesoura em uma série de cartas e depositam elas em uma urna para ninguém ver. Yumeko e Mary retiram 3 cartas da urna, então a garota de cabelo loiro explica que cada ficha de aposta vale 10.000 ienes e que Yumeko pode decidir o quanto elas vão apostar em cada rodada. Ryota, que está assistindo de perto, comenta que o segredo para vencer o jogo é com base nas cartas que você retirou e tentar prever o baralho do oponente. Por exemplo, se você tirou 2 pedras, é provável que o seu adversário só tenha tirado uma ou nenhuma. A aluna nova começa apostando 20.000, Yumeko joga pedra e sua rival tesoura, então Yumeko ganha a primeira rodada. Na segunda rodada, a aluna nova decide aumentar muito a aposta, dessa vez valendo 50 fichas, ou seja, 500.000 ienes, e surpreende todos no lugar. As duas jogam pedra e empatam, então pelas regras elas precisam jogar novamente para que não acabe em empate. Mary acaba vencendo a segunda rodada, pois jogou pedra e Yumeko tesoura. Yumeko diz que o preço da terceira rodada vai voltar a ser somente 2 fichas, então ela joga papel e Mary pedra. Então Yumeko vence aquela rodada. O preço da quarta partida é de 500.000 ienes. Ambas jogam papel e como não pode haver empate, elas jogam novamente, mas sem usar as cartas anteriores. A garota de cabelos loiros vence e pega a fortuna em forma de ficha na mesa. Os alunos ao redor ficam de boca aberta com o fato de Yumeko já ter perdido 1 milhão de ienes e ainda assim estar calma. No momento, a aluna nova tem apenas 16 fichas, enquanto a sua rival tem 216. Então Yumeko joga papel e Mary tesoura. A aluna nova fica sem nenhuma ficha depois de perder e resolve usar dinheiro em espécie para continuar apostando. Ela saca de sua bolsa uma incrível quantia de 10 milhões de iene. Mary pergunta para Yumeko se ela é louca por apostar tanto dinheiro assim, e ela responde dizendo que a loucura é a essência das apostas, ao mesmo tempo que fica com um olhar sádico no rosto. Enquanto isso, a assistente da presidente Kirari leva para ela um formulário com informações da nova estudante, e quando ela olha para a foto de Yumeko, a presidente diz que chegou uma cobra no seu paraíso, nos revelando que já conhece a garota. De volta para o jogo de Jokenpô, nós descobrimos que 21 dos 30 alunos assistindo à aposta estão ajudando Mary a ganhar, e esses estudantes estão trapaceando em favor da garota para subir socialmente na escola, ou por estarem devendo dinheiro para ela. A trapaça funciona da seguinte maneira: se Mary pedir por cartas pedra, ou mais cartas com tesoura, alguns dos 21 alunos vão adicionar elas na urna. Então se ela pedir papel para os seus comparsas, as chances de jogar papel e perder por sua adversária jogar tesoura são menores, por ter mais papel do que tesoura dentro da urna. Quando Mary está prestes a jogar, Yumeko revela que já sabia desde o começo que ela estava jogando sujo. A aluna nova descobriu isso porque sempre que a aposta era baixa, a sua adversária jogava qualquer carta, mas quando a aposta era alta, ela usava as mesmas cartas, dando a entender que a urna estava fraudada. A garota loira fica preocupada com o fato de sua rival ter descoberto seu esquema, mas ainda assim duvida que ela possa vencer mesmo sabendo do seu truque. As duas finalmente vão pro tudo ou nada. Mary começa jogando papel e, surpreendentemente, Yumeko revela que a sua carta era tesoura, portanto vencendo a aposta. A estudante derrotada logo fica em choque e não consegue acreditar. Yumeko afirma que, deduzindo a sua dívida das rodadas anteriores, Mary deve para ela a enorme quantia de 8 milhões de ienes. Assustadoramente, os olhos de Yumeko ficam em um vermelho chamativo, e ela chega perto de Mary para cobrar sua dívida, a fazendo chorar. Mary diz que não tinha aquele dinheiro no momento, mas queria conseguir em alguns dias. Ryota chega para conversar com Yumeko após o jogo e pergunta como ela sabia da aposta. O estudante estava envolvido já que ele devia dinheiro para Mary. A garota explica que não viu e nem ouviu nenhum sinal de Mary para os seus comparsas que estavam na sala. E então ela deduziu que havia alguém atrás dela, olhando suas cartas e dando sinal para os outros alunos do que colocar na urna. E essa pessoa que estava dando sinais era justamente Ryota. Yumeko viu ele usando um espelho de mão que as garotas geralmente carregam com elas. O garoto pede desculpas e diz que fez aquilo porque estava devendo muito dinheiro. Yumeko dá para ele uma parte do que ganhou na aposta para ajudar Ryota. No dia seguinte, Ryota e Yumeko caminham juntos até a sala de aula, e ambos parecem ter se tornado amigos.
Chegando lá, nós vemos Mary de pé na frente de sua cadeira, e sua mesa está toda depredada, com insultos e uma boneca dela com a cabeça cortada. A aluna nova se aproxima para tentar ajudar, e Mary a culpa por ter sido rebaixada a animal após ter perdido tanto dinheiro no jogo de Jockey Pool. Os outros alunos começam a debochar da garota, e mandam ela colocar a sua nova coleira, o colar que os alunos rebaixados a bichos usam. A cena corta para Ryota e Yumeko sentados juntos no refeitório. O garoto explica para ela que os pais dos estudantes daquela escola são em maioria políticos e empresários de sucesso. Então eles mandam seus filhos para lá para eles aprenderem a negociar e terem sucesso nessa área quando crescerem. E Ryota acrescenta que quanto mais dinheiro você doa para o Grêmio Estudantil, mais prestígio você ganha dentro do colégio. Ryota também diz que graças a Yumeko, ele conseguiu pagar a sua dívida de 1 milhão e deixou de ser um bicho de estimação. E nós descobrimos que a atual presidente do Grêmio, Kirari, conseguiu chegar até lá apostando o cargo com a antiga presidente. O Grêmio é composto pelos melhores apostadores da escola, chamados de apostadores de elite. Cada um deles tem a sua cadeira no conselho e eles decidem tudo o que vai ou não acontecer no lugar. Kirari foi a responsável por implementar o sistema de bichos dentro da escola. Em outras palavras, a discriminação no local piorou muito após a sua chegada no poder. E Yumeko, que é louca por apostas, após ouvir isso fica ansiosa para enfrentar alguns dos apostadores de elite. Itsuki, uma garota herdeira de uma grande empresa de brinquedos e com muito dinheiro, se aproxima da aluna nova e a chama para apostar. A cena corta para Mary na sala de aula. Ela está limpando o chão da sala, nos mostrando sua nova vida como bicho de estimação. Então o menino entra na sala e avisa a todos que Itsuki e Yumeko iriam começar uma aposta, deixando todos lá animados e indo correndo assistir. De volta para o refeitório, Itsuki explica que o nome do jogo em que as duas vão apostar é memória dupla. Ela explica que em um jogo de memória normal, utilizando cartas de baralho, você precisa achar um par de 2 números iguais. Mas nessa aposta de memória dupla, tanto o número das cartas quanto o naipe precisam ser iguais. Por exemplo, se você achar um par de 2 cartas com o mesmo número, você não ganha nada se não forem do mesmo naipe, como espadas ou copas. Itsuki propõe que o valor da aposta seja de 20 milhões de ienes. Entretanto, Yumeko diz que não tem todo esse dinheiro. Então a riquinha diz que iria emprestar esse dinheiro para ela. Ryota pergunta o que a garota iria ganhar com isso, e ela responde que 20 milhões são o troco do seu pão, e que ela só queria fazer marketing para os baralhos de cartas de sua família. Yumeko começa a virar 2 cartas para tentar achar um par duplo, mas acaba não dando em nada. Conforme ambas vão tentando achar um par duplo, Ryota comenta que a melhor estratégia para vencer seria memorizar as cartas que já foram viradas anteriormente. A aluna nova acaba encontrando um par duplo de 4 de ouro e abrindo 1 ponto de vantagem. De acordo com as regras do jogo, se um participante encontrar um par duplo, ele pode jogar novamente. Então Yumeko joga 2 vezes seguidas, mas acaba dando azar. Já na vez de Itsuki, a garota diz que viu a sua rival levantar uma carta que ela sabia onde estava o outro par, e marca um ponto ficando 1 a 1. Algumas jogadas depois, nós vemos que ambas já formaram vários pares, com uma pequena vantagem para a dona do baralho de 40 a 36 pontos. A memória de ambas impressiona todos que estão assistindo o confronto. Depois de Yumeko errar em tentar achar um par, a sua adversária abre uma enorme vantagem, jogando muitas vezes seguidas. Conforme havia dito anteriormente, se você achar um par, poderá jogar novamente. Itsuki acaba conseguindo formar 54 pares, ou seja, mais da metade do baralho, e portanto, vencendo o jogo. Mas a aluna nova implora para mais uma rodada, já que ela não tinha dinheiro suficiente para pagar os 20 milhões que a sua adversária tinha emprestado para ela. E agora, acontece uma coisa muito estranha e bizarra. Itsuki começa a mostrar sua coleção de unhas e diz ser fascinada por elas. Então revela que aquelas unhas não eram postiças, e sim unhas reais de mulheres, que ganhou após apostar com elas. Itsuki diz que só vai jogar de novo com Yumeko se for um jogo valendo as unhas da garota. Então a aluna nova aceita, e a maníaca por unhas diz que agora eles vão usar outro baralho. Itsuki diz em seus pensamentos que por a sua família ser dona da fábrica de brinquedos, ela pediu para criarem baralhos especiais, com marcações super discretas que só quem criou o baralho perceberia, portanto dando uma enorme vantagem para a garota no jogo. De repente, Yumeko começa a achar vários pares em sequência, e revela saber da trapaça. Então ameaça sua rival dizendo que se todos souberem que a família dela fabrica baralhos falsos e adulterados, eles iriam falir. A maníaca por unhas começa a suar frio e fica com medo da derrota. A aluna nova acaba vencendo o jogo depois de achar mais da metade dos pares. E então diz que ela descobriu a trapaça porque Itsuki usou o mesmo padrão de desenho do jogo anterior no verso das cartas, sendo assim, memorizando as cartas. Ela precisou perder o primeiro jogo para conseguir ver os padrões das cartas adulteradas antes e depois de serem viradas. E sabendo disso, conseguiu vir melhor preparada para o segundo jogo. Itsuki então percebe que a cena que Yumeko fez após perder o primeiro jogo era tudo fingimento. A aluna nova começa a pressionar a trapaceira para ela admitir a todos que roubou, mas a garota pede por piedade e começa a chorar. A cena corta para uma sala com todos os apostadores de elite assistindo o final do jogo entre as duas, e se perguntando como eles iriam se livrar de Yumeko. Fala galera, e se você estudasse nessa escola, você acha que seria um bicho de estimação ou um apostador de elite? Me contem nos comentários, e não esqueçam de curtir o vídeo,
e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.